Uma menina de 13 anos de idade desaparece misteriosamente depois de dizer para a mãe que iria encontrar uma amiga. Quando as horas foram passando sem que a filha retornasse, a mãe, desesperada, resolve buscar ajuda na polícia. Mas, nos primeiros momentos, ela não recebe a ajuda que buscava. Aconteceram alguns erros na investigação que até foram mais tarde, inclusive assumidos por membros da polícia. Mas depois de muita insistência da mãe, buscas começaram a ser feitas pela filha. Essas buscas mobilizaram não só as autoridades e investigadores, mas sim toda a comunidade da cidade de Belfast, na Irlanda do Norte, especialmente pessoas que viviam na região de Shankill Road, cenário onde toda a história acontece. Foram meses de buscas, centenas de pessoas envolvidas e a foto da pequena Sophia Forsyth foi estampada em jornais, panfletos e outras formas de divulgação. A mídia na época foi tomada pelas imagens e pelos detalhes desse caso. Isso principalmente porque na época, 1991, essa região era considerada extremamente segura e não era nada incomum que jovens permanecessem até tarde na rua brincando. Isso sem causar nenhuma preocupação para a família. As investigações que foram extensas não levaram a nada e ao longo dos anos a família continuou se perguntando o que tinha acontecido com a moça. Será que ela tinha fugido? Será que ela tinha sido levada por alguém? Até que 5 anos depois, totalmente por acaso, essa história tem uma reviravolta e ela finalmente é resolvida. Mas como? É isso que a gente vai ver nos mínimos detalhes agora. Eu sou o Thiago Santos e talvez o que mais trouxe indignação na época para esse caso e até medo para essa cidade é justamente isso que eu citei agora há pouco, a sensação de tranquilidade que tinha nessa região e que foi quebrada, claro, no momento que esse desaparecimento aconteceu. A partir disso, a convivência de forma geral ali na cidade e nesse bairro, que é o ponto central dessa história, mudou completamente. Todo mundo passou a ter mais cuidado, principalmente com os filhos, né? Bom, você vai entender aí ao longo do caso. Antes de a gente continuar, não esquece de deixar o teu like aqui embaixo, que me ajuda muito mesmo. Deixa também um comentário, se você quiser, pode deixar uma crítica, uma sugestão para um próximo caso, fica bem à vontade. Seja também um membro detetive apoiador, se você puder. Por um valorzinho bem pequeno lá, você pode ajudar a gente, né, a continuar produzindo conteúdo aqui. Mas se você não puder também, não tem problema nenhum, só deixando o teu like aqui já me ajuda bastante. Beleza? Bora pro caso. A gente vai começar a entender esse caso no dia do desaparecimento, 30 de junho de 1991. Um domingo de verão na cidade de Belfast, na Irlanda do Norte. Era um dia bem quente e, como de costume, nos finais de semana os jovens iam se visitar, né? Não tinha nada de anormal nisso. E foi isso que a Sonia Forsyth, de 13 anos de idade, foi fazer logo de manhã. Ela morava com a mãe, chamada Audrey, o padrasto e uma irmã mais nova. Logo a gente vai entrar em alguns detalhes a mais sobre a família. Ela saiu, disse para a mãe que eles podiam ficar tranquilos, que ela ia voltar para casa para o jantar. E isso acontecia com uma certa frequência, né? Então a Audrey não viu nenhum problema nisso. Liberou ela e ela foi para casa de uma amiga. O dia foi passando e, de fato, no final da tarde de domingo, a Sônia estava de volta em casa e jantou com a família. Só que ao redor das 7 da noite, ela disse para a mãe que sairia de novo para encontrar uma amiga. E aqui já entra aquilo que eu destaquei aqui, a tranquilidade do bairro. A mãe nem questionou isso, deixou ela ir e só pediu para ela não demorar muito e não voltar muito tarde para casa, né? Coisa que a Sônia concordou e disse tranquila, ela não ia demorar. Eles se despedem então e a mãe não imaginava que depois desse tchau seriam 5 anos de aflição. Bom, as horas vão passando e de repente a Audrey, a mãe, percebe que são meia-noite já. Já estava começando a madrugada da segunda-feira e nada de a Sônia voltar para casa. Ela conversa então com o padrasto e eles concordam que tinha que ter alguma coisa errada porque não era costume da Sônia fazer isso. Ela nunca voltava tão tarde para casa. E vamos lembrar aqui, né, que ela só tinha 13 anos de idade. Só que a gente está também em 1991. As coisas eram bem diferentes naquela época, né? Pelo que se sabe, a mãe sai de casa, dá uma passada primeiro na casa de algumas amigas da filha. Ela tinha poucos amigos, então não tiveram muitos locais para a mãe ir. E para o desespero aumentar, a Sônia não estava na casa de nenhuma dessas amigas. O que era muito estranho, porque, lembra, né? Ela tinha dito que ia para casa de uma amiga. Só restou então para a mãe relatar o desaparecimento para a polícia. Antes de a gente entender a atitude da polícia, vamos entender quem era a Sonia Forsyth. Em 91, ela estava com 13 anos de idade e a família morava na Sydney Street West, na região de Shankill Road. E na casa eram ela, uma irmã mais nova chamada Nikki, a mãe Audrey e o padrasto. Não tem mais informações sobre a época que aconteceu a separação entre a mãe biológica e o pai biológico, ou o que aconteceu, que eles se separaram e como, mas se sabe que foi ali pelo início de 1990 que o padrasto entra para a família. A Sonia estudava na Girls Model School, uma escola exclusiva para meninas, na cidade de Belfast mesmo, e todo mundo que conheceu ela disse que ela era muito para frente para a idade que ela tinha. Mesmo ela tendo 13 anos, né, pelo comportamento e pela própria capacidade de comunicação dela, maturidade e tal, ela apresentava ter bem mais que isso.
Ela também era considerada muito bonita, tinha boas notas na escola, era extremamente inteligente e era muito próxima da mãe, como a gente pode ver, né, também em várias fotos divulgadas pela família. A Sônia também tinha facilidade para fazer novas amizades. Apesar disso, ela tinha um círculo bem pequeno ali de amigos. No geral, eram meninas que moravam perto da casa da família. Casas essas que a mãe visitou, né, antes de ir até a polícia para relatar o desaparecimento. E agora, então, depois de entender um pouquinho do cenário familiar, a gente volta para o dia do desaparecimento e para o momento que a mãe busca ajuda das autoridades. Assim que ela chega na delegacia, ela conta para os policiais o que estava rolando, e de acordo com ela, eles não deram a atenção que o caso precisava de forma rápida. Eles disseram para a mãe que ela tinha que esperar um pouquinho, porque a filha poderia ter saído com alguns amigos, talvez perdido a hora, o que é bem comum em casos mais antigos, assim, casos de desaparecimento, né? Não é raro que a gente veja cenários parecidos acontecendo em outros momentos, dessa demora aí para se iniciar as buscas. Felizmente, hoje, atualmente, né, isso já é diferente, já tem o alerta Amber e também outros tipos de alerta, que assim que o desaparecimento é relatado, já são disparados na hora. Enfim, o problema é que a Audrey sabia que a Sônia não era assim. Ela já tinha passado na casa das amigas, né? A filha saía com frequência e sempre voltava na hora combinada. Não foi iniciada uma busca logo. As horas foram passando, a mãe voltou a insistir com a polícia que tinha alguma coisa errada, e aí no dia seguinte, sim, de manhã, teria então começado uma pequena busca por ela. Uma investigação para tentar entender o que aconteceu, só que assim, não era nada gigante ainda, né? Não era nada de uma investigação grande, não tinha sido nada nesse sentido, não foram chamadas pessoas para ajudar a procurar, nada disso. Eram só algumas conversas acontecendo ali da polícia com alguns vizinhos e algumas pessoas. Aquele comentário só no boca a boca. Só que a família estava muito preocupada e eles não estavam nada satisfeitos com essas buscas pequenas, né? E eles então, por conta própria, buscam a mídia da cidade. Eles vão principalmente em jornais que não demoraram, já começaram a jogar essa foto dela para o público. E aí, com aquele detalhe importante de a região ser considerada uma região segura, onde casos assim não eram registrados, essa história rapidamente toma a boca do povo. Junto com a matéria sobre o desaparecimento da menina, também foram descritas as características físicas da Sônia, cabelos escuros, olhos castanhos e as roupas que ela estava usando no dia do desaparecimento. Ela usava um jeans preto, um suéter bordô, botas de cor branca. A mídia da época divulgou com força o caso, com a foto dela aparecendo em jornais não só da própria cidade de Belfast, como também de algumas cidades vizinhas, porque, né, se fosse seguir aquela ideia de uma possível fuga com um namoradinho ou alguma coisa assim, ela poderia sim ter ido para outra cidade. Só que a família nem cogitava isso. Com o caso cada vez sendo mais conhecido pelos moradores, aos poucos a polícia vai entrando também mais a fundo nessa história. E aí sim começa uma investigação mais extensa e é solicitada ajuda de policiais para fazer buscas nos arredores, ali no bairro onde ela morava. E nesse ponto tem um detalhe bem importante na história que mais para frente vai fazer todo sentido aqui no desenvolver do caso. A polícia, a partir do dia 18 de julho de 91, ou seja, 2 semanas e pouquinho depois do desaparecimento, admitiu publicamente que estava bem preocupada com esse caso e que estava trabalhando com a possibilidade de ela talvez ter sido sequestrada. Era isso que mais andava pelo boca a boca entre as pessoas. Alguém poderia ter levado ela à força. Só que não chegava nenhum pedido para a família de resgate, não chegava nenhuma carta, nada desse tipo. As investigações, no primeiro momento, se concentram em falar com pessoas próximas, além de familiares, as amigas também foram contatadas, as colegas lá da escola e aquela amiga que tinha passado o domingo de manhã, né, com ela. Aquela que a Sônia visitou antes de ir jantar com os pais em casa. Essa amiga falou que depois do jantar, ela não tinha mais ido lá para casa dela. Elas teriam se despedido no final da tarde de domingo, antes de ela ir para casa jantar. Então essa segunda saída da casa dela não tinha sido para ir para casa dessa mesma amiga. Ninguém sabe para onde ela foi. Equipes de busca foram então montadas e começou uma varredura nas regiões próximas à casa dela. Cães farejadores foram levados para lá, grupos de policiais especializados em casos de sequestro caminharam por algumas áreas rurais que já ficavam um pouco mais afastadas dessa área residencial, mas para resumir e nem se alongar muito nessa parte da busca por ela, não foi encontrado nenhum sinal da Sônia. Nesse meio tempo que as buscas aconteciam, também chegou para a polícia várias denúncias anônimas de pessoas que diziam ter visto ela. Só que a polícia teria ido atrás de todos esses locais onde supostamente ela foi vista e também não encontrou nada. Alguns desses locais eram inclusive cidades costeiras, né, onde acontecia embarque de passageiros em barcos e tal, portos, o que aumentava o alvo da polícia para um possível caso de sequestro.
Como eu já falei, isso era o principal foco da polícia. Isso foi aberto para o público, isso que estava sendo investigado pelas autoridades. Ainda em julho, a polícia descobre que pouco antes do desaparecimento, bandas marciais ali da cidade de Belfast tinham ido para a Escócia para fazer apresentações na chamada Orange Walk, Caminhada Laranja, que é um desfile que acontece exatamente nessa época do ano e já é tradição naquela região entre os protestantes. O ponto é que a Sônia já tinha demonstrado interesse nessas bandas marciais, em participar delas. Então isso acabou sendo uma coisa que apontava novamente para a possibilidade de ela ter ido junto com essas bandas, mesmo sem avisar a família, ou talvez atraída também, convencida por alguém. O que mais uma vez a família não acreditava que ela faria. Nas semanas seguintes, essas bandas começaram a voltar da Escócia para Belfast, e a polícia cuidadosamente pegou a lista de todos os passageiros que estavam voltando, monitorou os embarques e desembarques, e quando todas as bandas voltaram, todos os integrantes, essa hipótese teve que ser descartada porque ela não estava junto com nenhuma dessas bandas. E isso tinha sido só mais uma desconfiança. A partir disso, as semanas então vão se tornando meses, a polícia continua investigando por mais algum tempo, só que lentamente, sem mais pistas, os esforços foram diminuindo porque realmente não tinha nenhum indicativo do que poderia ter acontecido com ela. Todas as pistas e denúncias que chegavam eram falsas, não levavam a nada, e quando essa história já tinha começado a esfriar, em janeiro do ano seguinte, 1992, meio ano depois do desaparecimento, uma jovem sem ligação com a Sônia procurou a polícia. Ela fez uma denúncia de um esquema que ela tinha sido vítima, um esquema de abuso de menores. Ela vinha sendo vítima de uma rede de homens que tinham envolvimento com esse crime. E a informação mais importante que ela trouxe e que fez a polícia tentar ligar os casos, é que a moça disse que tinham diversas casas naquela região da Irlanda do Norte que eram usadas pelos criminosos para cometer esses abusos. Uma dessas casas seria no mesmo bairro e na rua Upper Cherryville Street, perto de onde a Sônia tinha sido vista pela última vez, menos de 500 metros desse último local. E como a Sônia desapareceu em julho de 91 e a moça relatou estar sendo vítima há pelo menos 1 ano e meio, desde 1990, o período era exatamente o período que aconteceu o desaparecimento da Sônia. Uma enorme investigação foi aberta pela polícia da Irlanda depois dessa denúncia. Essa casa apontada pela moça foi invadida pela polícia e foi realmente encontrado material criminoso desse tipo. Muito material. Tinham fotos, arquivos e um homem de 53 anos foi preso na época. Só que a polícia tentou incansavelmente relacionar os casos, ligar tudo aquilo com o caso da Sônia, só que eles não tiveram sucesso. Eles não conseguiram nada relacionado a ela. Outros caras envolvidos nesse caso aí denunciado por essa outra moça também foram presos, só que nenhuma prisão relacionada à Sônia aconteceu. Eles não conseguiram de jeito nenhum interligar os casos. O que outra vez frustrou a família e a própria polícia, que continuava não conseguindo explicar o desaparecimento. E continuou desse jeito por mais 4 anos, até que em 19 de março de 1996, uma terça-feira, a história começa a ser resolvida de um jeito que ninguém imaginava. Por volta da 1h da madrugada, um telefonema desesperado chegou para o número de emergência de Belfast. Era uma mulher que dizia que estava rolando um incêndio em um apartamento na Sydney Street West, em Belfast, mesma rua onde a Sônia morava. Os bombeiros então correm para lá, eles combatem as chamas, elas ainda não tinham tomado conta do apartamento, danificaram bastante os móveis ali, as paredes e tal, só que não queimaram por completo aquela residência. Procurando, a polícia não encontrou ninguém na casa, ela estava vazia, só que as autoridades foram atrás dos moradores e descobriram que aquele local era alugado. Falando com os proprietários, eles contam que tinha um homem que morava lá, só que não acharam ele em lugar algum. Os proprietários então foram dar uma olhada no que tinha sobrado daquele incêndio, percebendo que tinha bastante coisa estragada, só que quando eles foram para os fundos daquele terreno, eles notaram que tinha ficado inteirinho um tipo de casinha, vamos dizer assim, era um lugar onde se guardava carvão. Quando eles foram olhar lá dentro, chamou a atenção que tinha um pedaço de tapete, um carpete, algo assim, que estava enrolado. E esse carpete eles reconheceram, era lá de dentro da casa. Então, o que ele estava fazendo ali atrás? Eles começam a desenrolar o tal do carpete e o que tinha lá dentro era um corpo. Ossos, na verdade. Era visivelmente um crânio e alguns ossos. E sem pensar muito, eles chamam a polícia que corre para lá para isolar essa área. Logo de cara, ficou claro que tinha sido usada uma força considerável para tirar a vida daquela pessoa, porque o crânio tinha várias fraturas. E como o caso da Sônia já era conhecido, logo já se imaginou que pudesse ser ela ou
pudesse ter alguma relação. Foi comparado o DNA da mãe da Audrey com o DNA encontrado ali naqueles ossos e foi confirmado. Eram mesmo os ossos da Sonia. Naquele momento, a polícia também já sabia quem morava, que camarada que morava nessa casa e que tinha sumido, de lá. Era James Jr. McKinstry Craig, de 24 anos de idade e que no momento do desaparecimento da Sonia estava com 19 anos de idade. Não foi difícil para a polícia descobrir que ele tinha logo depois desse incêndio pegado um voo para a cidade de Liverpool, na Inglaterra. Também foi descoberto, investigando esse incêndio, que ele tinha sido criminoso, provavelmente causado então pelo próprio James para tentar se livrar de provas. Qual que é o ponto importante aqui? Poucas semanas antes do incêndio, a polícia tinha reaberto o caso da Sonia e tinha até feito uma visita para o James, feito umas perguntas para ele, então esse incêndio estava mais que na cara que poderia ter sido para tentar se livrar de evidências. Só que não deu certo, isso porque a casa não queimou por completo. Tem poucos detalhes sobre a vida desse cara. O que se sabe é que ele morava nesse apartamento e trabalhava na loja da mãe, que ficava perto ali dessa casa. Ele não tinha nenhum antecedente criminal e no dia 2 de abril de 1996 ele foi preso em Liverpool. No interrogatório, ele negou ter feito qualquer coisa com a Sonia e afirmou ser inocente. Lá em Belfast, a polícia foi conversar com os vizinhos dessa casa e aí começaram a aparecer uma série de detalhes estranhos. Teve uma vizinha, por exemplo, que disse que na noite de desaparecimento da Sonia, ela teria visto o James conversando com uma moça na frente da casa dele. Depois eles teriam entrado e ela contou que ela ficou na janela da casa dele espiando os dois. Ela viu que os dois entraram na casa, sentaram no sofá e ficaram conversando por um tempo. Mas depois de alguns minutos, em um momento lá, ele fecha as cortinas e a partir daí ela já não vê mais nada. O que é muito estranho é que essa informação já teria sido passada para a polícia lá na época, logo depois do desaparecimento. E se descobre também que a polícia realmente tinha falado já com o James em 91. Tinha feito inclusive uma visita nesse apartamento dele, só que não encontrou nada na época. E ele, o James, lá em 91, teria dito que conversou mesmo com a Sonia naquela noite, mas que ela não teria ido para casa junto com ele. E a pergunta que fica é, onde aconteceu o erro aqui nessa investigação? Não deram uma geral lá no apartamento ou o que foi que rolou lá na época? Continuando, não tem nenhuma fonte que fala sobre uma possível relação entre esse cara e a Sonia, mas parece que a própria mãe dela, a Audrey, chegou a passar pela casa do James naquela noite e falar com ele logo depois ali do desaparecimento para ver se ele não tinha visto ela. Ele disse que não. Vizinhos também relataram que por muito tempo depois do desaparecimento sentiam um cheiro muito ruim naquela região, só que ninguém sabia de onde ele vinha. Até encanadores chegaram a ser chamados para dar uma olhada, achar o problema, mas não foi encontrada a origem desse cheiro. E agora tem aquele detalhe bem importante da história que eu falei no começo aqui do caso, que é o fato de a polícia estar trabalhando na época com a hipótese de sequestro. Como era nesse sentido que as buscas estavam acontecendo, foi argumentado até por pessoas que participaram das buscas na época que o foco não era um corpo. Afinal, não era por isso que eles estavam procurando, E por isso que o mau cheiro teria sido ignorado pelas buscas. Isso, claro, não preciso nem te dizer que é muito criticado até hoje, porque se uma busca mais aprofundada tivesse sido feita nessa casa, nesse apartamento dele, é óbvio que ela teria sido encontrada. Com o cara preso, a polícia foi dar uma geral nesse apartamento e encontrou várias coisas suspeitas. Primeiro, algumas manchas de sangue em um armário e também em um ferro usado na lareira. Um ferro que é usado para mexer o fogo e que foi apontado como possível objeto usado para atingir ela. Mais tarde foi confirmado que tinha sido mesmo esse o objeto usado. O sangue no armário, através de DNA, também foi confirmado como sendo da Sonia. Um dia depois de ser preso, no dia 3 de abril de 96, ele foi acusado de homicídio e 2 semanas depois os restos da Sonia foram entregues para a família, que fez o sepultamento. O julgamento mesmo começou só 2 anos depois, em abril de 1998. E o fato de o acusado de James não colaborar com a investigação dificultou muito definir o que exatamente aconteceu naquela noite dentro do apartamento. Mas se tentou montar um cenário ali, pelo menos presumir o que aconteceu. Primeiro que eles provavelmente então já se conheciam, talvez não de forma íntima, mas de vista assim, porque eles moravam perto. Então de alguma forma ele deve ter atraído ela para o apartamento dele, como isso não tem como a gente saber, e o que ele mesmo disse no julgamento é que ele conhecia a Sonia, que eles tinham ido até um bar
e que depois ela teria ido junto com ele até a frente desse apartamento, mas que ela não entrou com ele. Isso foi o que ele argumentou. Mas o sangue, aquele que estava no armário, como ele foi parar lá dentro, isso ele não consegue explicar. O promotor do caso afirmou que ela entrou lá sim, e aí daqui pra frente não se sabe, né? Mas ele pode ter abusado dela. Por conta do estado do corpo, não teve como ter certeza disso, né? Mas o que os legistas tiveram certeza é que foi o ferro da lareira o objeto usado, porque as marcas no crânio dela e também na mandíbula, que estavam bastante quebrados, eram compatíveis com o formato desse ferro. Depois de atingir ela várias vezes, ela já sem vida, o corpo dela, né, deve ter sido levado para aquele armário para ser escondido. Depois, mais tarde, ele é enrolado no carpete e levado lá para aquela casinha, para aquele depósito de carvão. Agora, o motivo exatamente para ele ter feito isso, não tem como saber, porque ele não colaborou, né, ele não confirmou nada. Talvez ele tenha tentado investir sexualmente contra ela e ela não tenha correspondido. Não tem como saber. Lembrando, né, que ela tinha 13 e ele 19, tá? Então tem um crime aqui. O julgamento foi longo, dura 2 semanas, tiveram muitas testemunhas e foi bem difícil porque tinham poucas evidências, né, ligando ele ao crime. Isso porque tinham passado 5 anos, tinha também acontecido o incêndio, mas de qualquer forma, depois de 2 semanas de julgamento, em pouco mais de meia hora o júri chegou a uma conclusão: culpado. E a sentença então foi prisão perpétua, porém com possibilidade de liberdade condicional depois de 21 anos preso. E aí é a parte da história que fez inclusive a mãe da Sônia dar entrevistas recentemente até. Em 2019 ele foi solto, e quando a família da Sônia descobriu isso, obviamente ela ficou muito indignada. A mãe deu entrevistas e disse que ela não conseguia acreditar que esse criminoso estava novamente na rua. Em 2021 surgiram novas informações que mostravam que esse cara é um criminoso da pior espécie. 2 mulheres, uma de 38 e outra de 40, denunciaram para a polícia que entre os anos de 1980 e 1990, quando elas ainda eram menores, esse camarada já tinha tentado atrair elas para dentro de casa. Isso quando elas tinham menos de 10 anos de idade. Tudo isso aconteceu na mesma região ali do caso da Sônia. Uma investigação rolou e ele foi preso outra vez acusado desses crimes, que eram anteriores mesmo ao caso da Sônia, tinham acontecido antes. Para resumir, ele foi julgado e foi condenado em 2 acusações de atentado ao pudor e 3 acusações de atentado ao pudor grave. Mas, depois de passar mais ou menos 2 anos na cadeia, em 2023 ele foi solto outra vez. Depois disso, a irmã da Sônia, a Nikki, falou para o Sunday World e disse, entre outras coisas, né, que, abre aspas, é de partir o coração para nossa família que ele esteja fora da prisão, mas queremos apenas alertar as pessoas para que fiquem atentas a ele e para que ele não fique perto de crianças. Fecha aspas. Bom, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Não esquece de deixar o teu like aqui embaixo, que me ajuda muito mesmo. Deixa também um comentário se você quiser, pode deixar uma crítica, uma sugestão para um próximo caso, fica bem à vontade. E claro, não esquece de se inscrever para ver mais histórias como essa. Até o próximo caso.